Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos começar finalmente o primeiro capítulo, Deus. É um capítulo muito interessante. Vocês devem ter percebido que eu não estou simplesmente fazendo uma leitura, porque isso não acrescentaria nada para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Estou fazendo um apanhado geral e procurando trazer uma maneira de entender que a gente faça sempre o link e o que isso significa na minha vida. Essa é a finalidade. Eu vou pedir também que vocês, no final, se gostarem, curtam, compartilhem. Quanto mais pessoas que se apropriam, desse conhecimento maravilhoso sobre Deus e sobre outros temas interessantes, o mundo se torna um pouquinho melhor. Vamos lá então, primeiro capítulo, Deus. Kardec faz as perguntas e faz uma coletânea, um resumo da resposta que os espíritos deram. Então, o primeiro item, Deus e o infinito, a primeira pergunta vai determinar uma série de outras coisas. Como é que Kardec pergunta para os espíritos? Ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem, ele pergunta que. O que é Deus? E a resposta que os espíritos trouxeram: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é a inteligência suprema, quer dizer que não existe nada que seja mais inteligente do que Deus. Causa primeira de todas as coisas. Se nós nos remetermos ao Antigo Testamento, os hebreus já colocavam Deus como aquele que criou tudo. Tudo que você imaginar foi Deus que criou. Inclusive, outros povos na época dos hebreus, na época de Moisés, diziam: é o nosso Deus fulano. Foi Deus que criou ele. Tudo foi criado por Deus. Ele é a causa primeira, ele é a origem de tudo. Kardec coloca a segunda questão, que é uma preparação para a terceira pergunta. Que se deve entender por infinito? O que é infinito? Parece uma pergunta tonta, mas não é. A resposta que os espíritos deram: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Não tem começo, não tem fim, é infinito. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, se eu pergunto assim, qual é o número de estrelas que tem no céu? Eu vou dizer, infinito. Por quê? Porque não é uma coisa sem fim. É simplesmente eu não conheço exatamente 1.229 bilhões. Não, eu não sei quantos, então eu digo infinito. Aí Kardec dá o bote na pergunta 3. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A resposta dos espíritos, bem assim, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Deu uma paulada, né? Uma definição incompleta. A nossa linguagem não consegue definir e a nossa inteligência não consegue abranger Deus. Então esquece. Se você está tentando entender Deus, eu preciso entender Deus, esquece. Nós não temos inteligência suficiente para entender. É como aquele aluno que está aprendendo a tabuada, ele quer entender o cálculo integral e diferencial. Esquece, ele não sabe, não domina nem a tabuada, 2 vezes 2, não sei, e ele quer entender cálculo integral e diferencial. Esquece. Kardec fez o seguinte comentário: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria causa.
é definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é, ou seja, leva de nada a lugar nenhum. Pergunta número 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu preciso de uma prova de que Deus existe. Deus precisa me convencer de que Ele existe. A resposta dos Espíritos, num axioma, numa lei, que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Nós não criamos nada, né? Nós multiplicamos o que existe. Criar, só Deus. Comentário de Kardec. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer coisa alguma. Tudo que tem aqui só pode ser obra dele. Número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Então, todas as culturas têm um sentimento que existe um ser acima que criou tudo. Resposta dos Espíritos, que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Os Espíritos são curtos e grossos, dão a paulada lá e a resposta é isso. 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? A resposta: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Então, se tudo fosse fruto da educação, como que conseguiram nivelar a educação de todos os povos que acreditam num ser superior? Kardec comentou: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal e, como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. É lógico, né? Se isso permeia todo ser humano, tem uma fonte comum e que não é o aprendizado. É a mesma coisa você pedir para um árabe que tem uma escrita totalmente diferente da nossa, querer que ele entenda o que é A, B, C, D, né? São essas letras que nós usamos. Não faz sentido, porque ele não teve esse aprendizado na cultura deles. Mas o sentimento da existência de um ser supremo está em todas as culturas. 9. De onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A resposta: tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Basta uma dor de barriga para ele ver que ele não é tão bom assim. Vamos ver agora os atributos da divindade, as qualidades, as características. 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A gente não entende nem a natureza íntima de nós mesmos, imagine de Deus. A resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Número 11. Será dado um dia ao homem a compreender os mistérios da divindade? Um dia eu vou entender Deus? A resposta: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Mas será que alguém já entendeu Deus? Sim. Quem? Jesus. Todas as vezes que Jesus se coloca em relação a Deus, ele mostra que ele está em íntima comunhão,
porque ele obedece à vontade de Deus, ele entende perfeitamente Deus. E por isso que Jesus é o nosso modelo. 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos, né? Acho que eu peguei tudo. Os espíritos respondem assim: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Então, eu falo brincando, mas é verdade que a inteligência tem um limite. A ignorância não, ela sempre nos surpreende, né? Então, tem coisas que estão além da nossa compreensão. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Se ele não fosse o máximo de bondade, ele não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nesse sobe e desce, as oscilações da vida, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, se a gente achar, né, que Deus flutua, varia, não dá certo, né? Então, nós vemos que Deus é o início do capítulo do livro dos Espíritos. Então, é a parte mais importante. Por que é a parte mais importante? Porque como eu me relaciono com Deus vai determinar como eu vivo. Ah, mas como assim? Sim. Se eu entendo que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e aplico isso na minha vida, tudo o que acontece comigo, eu sei, isso aconteceu com a permissão de Deus. Certas mudanças eu vou entender, Deus está me conduzindo, embora eu não entenda, eu acato, porque eu vejo nele um ser superior que me conduz, mesmo quando eu não sei para onde estou indo. Vocês já pensaram, na época de Jesus, onde tem muitos pastores, e Jesus se comparava com o pastor, muitas vezes, a ovelha diz assim: bé, não quero ir para lá, bé, quero ir para cá. Por que você está me levando para a água? Por que você está me dando comida? Por que você está me levando desse pasto? Bé, bé, não quero. Vocês já pensaram como é que ia ser? Não. A ovelha confia no seu pastor, ela conhece a voz do seu pastor e segue aonde ele vai, ela vai atrás. Se nós fizermos isso com relação a Deus, nós vamos evitar os ataques dos lobos que estão sempre rondando a nossa volta. Quando a gente não ouve a voz do nosso pastor, né, que é Jesus, geralmente a gente dá com os burros na água. Por isso que é importante a nossa concepção de Deus, que vai determinar todas as outras relações na nossa existência. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Até a próxima.